Olá, irmãos e irmãs. Estamos hoje aqui fazendo mais um vídeo para vocês, para que todos nós possamos crescer em entendimento, em espírito e em verdade. Vamos ler hoje um trecho do capítulo 1 de Romanos. Então pegue sua escritura, leia ele, medite nele e depois volte aqui e vamos continuar com essa reflexão juntos. Tá bom? Então vamos lá. Romanos 1, versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificam como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Bom, o que esse trecho nos traz? Que a manifestação da ira do Altíssimo sobre essas pessoas que transformam verdades em mentiras será de grande peso, porque isso não agrada ao Altíssimo. Eles desvaneceram, se tornaram loucos. Por quê? A sabedoria deles, não são de algo. Eles transformaram a mentira em verdade, através de discursos doces, através de discursos que levam as pessoas às coisas materiais e não às coisas celestiais. Hoje em dia, não só hoje, mas desde aquele tempo, né? Nós vamos falar de hoje em dia. Muitos se fizeram disso. Se pegaram a palavra de Ial, né? Vou já explicar aqui para vocês que é o nome do Altíssimo. E é o nome que eu sou acostumada a fazer minhas orações. Porque Deus é um título, né? E Ial é o nome do nosso Criador. Mas esse é tema para futuramente. Então, e a fim de conquistar cada vez mais seguidores, esses homens, eles conhecem, eles fazem estudos, fazem teologia, fazem diversos tipos de curso, irmãos, que são para prender a atenção dos espectadores, dos ouvintes. Mas eles não querem, na verdade, levar pessoas para Ial, querem levar as pessoas para si mesmos, para serem seus seguidores. Porque o ego do homem sempre foi alto, sempre foi grande. O homem sempre gostou de ser adorado como um Deus, de ser destacado, de ser seguido, desde há muito tempo. Então, nós temos que estar de olho e não sair acreditando em todos os que aparecem se dizendo profetas, se dizendo pastores, se dizendo padres, porque aqueles que se colocam em títulos já estão errando, porque Ial não deixou para gente títulos, ele deixou dons espirituais. E quando a pessoa ela é humilde, ela entende isso e não se coloca acima de ninguém. Ela se coloca como irmão. Então, nós não devemos dar ouvido às pessoas que estão com os egos inflamados. E temos que ter esse discernimento. Esse é o primeiro ponto. Reconhecer quem está falando realmente em nome do Altíssimo e quem está querendo trazer glórias para si mesmo. Como nós lemos aí em Romanos, de sábios se tornaram loucos. Por quê? Muitas vezes começam ali na humildade, com aquela boa intenção. Mas com o decorrer do tempo e com a influência do mundo, eles acabam se perdendo. E as pessoas que estão seguindo ele acabam se perdendo também. Então não seja você também uma dessas pessoas. Nós temos que ter a nossa fé na rocha. A rocha que é Yahushua, que é Jesus, né? Então,
Nós temos que ter essa vontade de buscar a verdade. Nós não temos que ir atrás de holofotes, de grandes públicos, de grandes encontros. O Altíssimo não está ali. O Altíssimo está no coração das pessoas. Porque nós somos o seu templo. O seu culto tem que ser a nossa vida, o nosso modo de viver. Isso sim é adoração, isso é louvor, isso é manifestação do verdadeiro ser espiritual que nós somos. Versículo 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Ou seja, os homens mudaram a glória do Altíssimo, que é incorruptível, ou seja, não é de carne, não é físico, mas transformaram em quê? Em semelhança da imagem de homem corruptível. Deram uma imagem para o Altíssimo. E o Altíssimo, ele não tem essa imagem corruptível de carne. Então, aí você mesmo faça as suas deduções. Está certo isso? Está correto ter uma imagem do Altíssimo? O que esse trecho diz? Que transformaram ao incorruptível em corruptível. Tanto em imagem humana, como também de aves, e de quadrúpedes e de répteis. Lá em Roma, né? Aqui, a carta aos romanos, eles tinham essa crença de adorar Deus que tem a cara de cachorro, de ave. Então, por isso que ele também menciona isso. Mas está tudo aqui, gente. Então, cada versículo é precioso e cada versículo ele deve ser meditado. E tudo aquilo que for maligno, que não for do Altíssimo, vai se manifestar. E você, com a sua vontade, com a sua força, você vai ter que lutar contra tudo aquilo de errado que ensinaram pra gente. Tudo aquilo que foi manifestado de uma forma tão natural, e agora seus olhos vão se abrir. Porque o Altíssimo, ele veio para tirar a cegueira, tirar a surdez. E quando fala disso, a gente tem que ver da forma espiritual, que não é apenas fisicamente, mas ver espiritualmente, ver o que está realmente ali por trás. São versículos que você muitas vezes não vai ouvir da boca de muitas pessoas, de muitas seitas, de muitas crenças. Porque eles têm que esconder isso, porque se eles manifestarem isso, o reino deles cai. Os seguidores vão deixar de segui-los. A verdade vai ser revelada. O jugo vai ser retirado. Então, irmãos, vamos continuar mais um pouquinho aqui. Versículo 24. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Ou seja, mesmo sabendo da verdade, os homens ali continuavam praticando a iniquidade, praticando o que é errado, né? Então, o que acontece? O Altíssimo, ele dá liberdade para você seguir o caminho que você desejar. Ele te mostra as duas faces. A face dos homens, porque quando nós nascemos, nós somos entregues nas mãos dos homens. Mas para nascer espiritualmente, nós devemos nascer espiritualmente. Para nascer novamente de espírito, nós precisamos querer, nós precisamos desejar ser revelado e seguir essa verdade. Então, Paulo aborda bem esse tema. Será que nós desejamos nos entregar ao mundo, às concupiscências do mundo, à adoração diversas? Porque nós temos que ter essa escolha, essa mudança de vida. Isso é nascer de novo. Se for para continuar como está, não é necessário nem seguir com os áudios. Porque se for para seguir como está, não precisa ter mudança. Para ter mudança de vida, nós temos que ter uma nova visão, um novo andar, um novo caminhar.
com Yahushua, com Jesus sendo o nosso pastor. Então, irmãos, eu vou parar por aqui, porque logo após, Paulo já começa a entrar em outros temas, e que aí a gente vai estar abordando em uma outra oportunidade, em que também nos clareia muitas coisas, né? Se os irmãos quiserem já adiantar e continuar fazendo essa leitura, fiquem à vontade, mas meditem. Pegue 5 minutinhos agora, depois do áudio, e medite sobre tudo isso. E aos poucos, vamos caminhando juntos e desvendando cada vez mais as Escrituras. Desejo a vocês que o Altíssimo abençoe e lhes entregue cada vez mais a sua benevolência.